resposta. Então, o não esperar resposta é um zero aqui. Se a mensagem for 1, se o valor de retorno for 1, quer dizer que ele está esperando uma resposta que ele vai simplesmente printar, que é, no caso, só no barra chat aqui, porque o barra chat ele vai mandar uma mensagem para o servidor e o servidor vai responder e ele vai printar essa resposta do servidor. Eu deixei esse caso aqui em aberto porque eu tentei implementar a função de broadcast do servidor, dele poder se comunicar com todos os clientes ao mesmo tempo. Mas eu não consegui achar um método de deixar a socket do cliente aberta para receber esse broadcast e ao mesmo tempo para receber e trocar as mensagens com o servidor. A socket do broadcast acabava comendo as mensagens do servidor e aí essas mensagens não chegavam na parte do código que elas deveriam chegar. Eu não sei se vocês aceitam que eu faça um patch aí nesse servidor no futuro para consertar, para implementar essa função. Eu definitivamente vou fazer para deixar no meu GitHub o servidor completo com broadcast, mas eu não sei se vocês aceitam. Daí, se aceitarem, eu mando. Mas enfim. E aí no valor de retorno 2 quer dizer que é um barget, então ele vai se preparar para baixar o arquivo. Beleza. Depois disso, a gente volta aqui para o client. Ele vai pegar essa instrução e vai novamente fazer aqui o match da instrução com o que ele espera que o servidor volte. Se for menos um, ele vai fechar o cliente e depois morrer. Se for um, ele vai novamente só printar a resposta. E se for o 2, ele vai invocar a função aqui receiveFile, que é a outra função grandinha aqui. Essa função receiveFile, ela vai primeiro ver se ela vai receber aqueles metadados que o servidor mandou e ele vai ver se esses metadados não são na verdade uma mensagem de erro. Se for uma mensagem de erro, ele não vai fazer nada. Ele vai mostrar o erro e vai embora. Mas se essa mensagem for realmente metadados, então ele vai interpretar esses metadados, vai extrair aqui as variáveis necessárias dos metadados e depois ele vai mandar aquele meta-ACK aqui, que é o ACK dos metadados, para sinalizar para o servidor que ele está pronto para baixar os arquivos. Então, depois disso, ele vai se preparar aqui e baixar os arquivos. Calcular o hash, comparar o hash com o hash que foi mandado nos metadados. Caso o hash esteja errado, ele vai printar uma mensagem de erro e deletar o arquivo. O client é basicamente isso. Então, agora vamos para as demonstrações, meu Deus. Aqui. Eu vou primeiro iniciar o servidor aqui e depois eu vou iniciar alguns clientes aqui. Eu gostaria de mostrar primeiro isso daqui rapidinho, que é o database do servidor. Tem alguns arquivos de teste aqui. Esse primeiro é só um arquivinho pequeno, só um arquivo de teste. O file 2 é uma receita de bolo de cenoura. E esse 10 MB texto é o arquivo grandão que depois vai servir para o teste. Primeiro eu vou fazer uma requisição de chat aqui e eu vou aproveitar para fazer algumas requisições de chats em paralelo aqui. Dá para ver que ele recebeu todas as mensagens, mas ele vai responder as mensagens em ordem aqui. Então, ele vai responder primeiro essa, que foi a primeira mandada, depois ele vai responder essa daqui, depois ele vai responder essa daqui. Então, ele responde as mensagens todas para o cliente que requisitou aquele chat. Depois disso aqui, eu vou pedir para baixar o arquivo, só deixa eu ver o nome do arquivo certinho, file1. Depois que ele requisitou baixar o arquivo, deu para ver que apareceu aqui no client DB o file1 e é o mesmo arquivinho de arquivo teste aqui. Eu vou então pedir o file2 por outro aqui. Opa. Eu vou deixar um desses clientes aqui da timeout
para mostrar. Mas enfim, ele pediu o getFile2 aqui e deu para ver aqui no cliente que ele recebeu a receita de bolo de cenoura. Opa, a receita de bolo de cenoura aqui, que é o file 2. Deixa eu mostrar esse file 2 aqui só para ver que está igual. Então eu vou pedir aqui. Aqui já deu timeout num dos clientes aqui, que foi esse primeiro aqui. Mas aqui eu vou pedir o large file. Só deixa eu ver a grafia do large file. Acho que ele deu timeout nesse cliente daqui também. Então eu vou pedir desse daqui. Esse large file é o arquivo de 10 que é para na verdade não é um arquivo de 10 megabytes não, esse é o 10 MBT. Esse large file é um arquivo de é um filme, basicamente, o Senhor dos Anéis. Mas enfim. Então agora eu vou pedir o arquivo de 10 MB texto, só para mostrar que ele consegue transmitir arquivos de 10 megabytes. Texto. Perfeito. E aqui dá para ver que tem 10 megabytes aqui que foram transferidos do server DB para o cliente DB, os 10 megabytes de texto aqui. Enfim, depois aqui de mostrar, eu vou pedir para ele pegar um arquivo que não existe, só para mostrar a mensagem de erro aqui, que ele não funciona, ele fala que o arquivo não existe, simplesmente. Acho que é isso. É isso que eu tinha para mostrar aqui. Obrigado pela atenção. Desejo vocês aí boas férias. E eu não sei porque eu estou desejando boas férias, se ainda tem mais alguns projetos para entregar, mas enfim. Obrigado. Olá novamente, professores. Eu notei que quando eu gravei o último vídeo, eu esqueci de demonstrar os comandos que fecham tanto o cliente quanto o servidor. Como essa é uma parte importante, eu resolvi gravar aqui um videozinho menor que eu vou juntar no final daquele outro vídeo para explicar essas partes aqui e demonstrar. Então eu vou novamente aqui entrar com dois clientes aqui e o servidor, e aí eu posso pedir para ele fazer um chat aqui aleatório. Enquanto isso eu vou pedir aqui um leave nesse cliente aqui. Deu para ver que, bom, ele responde o chat mesmo enquanto o outro cliente está dando um leave. Aqui ele fecha a conexão, né? Com esse cliente, ele fecha o socket e essa mensagem aqui de cliente desconectado acontece no final daquela thread de client handler. Então aqui ele está aquela thread de client handler está morrendo basicamente. Depois desses dois aqui clientes desconectados, dá para ver que bom, o código deles acabou aqui, ele voltou aqui para o terminal do meu computador. Aqui eu posso finalizar o servidor dando um Ctrl C aqui. Que ele tem aqui um período de fechamento, que esse closing server aqui é antes dele fechar todas as conexões com todos os clientes que tem. E esse server closed aqui é depois que ele fechou todas as conexões com todos os clientes e a socket de entrada. Então eu só queria demonstrar aqui os comandos de fechamento. Novamente, agradeço a atenção.